Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Você está bem, graças a Deus? Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja Deus, né? Essa noite, essa madrugada fez um frio, mas agora o solzinho já tá vindo aí, né? Graças a Deus, é bom demais, né? Eu quero deixar para nós, antes de nós começar a trabalhar nessa manhã de hoje, né? Um versículo, uma palavra de Deus, né? No capítulo 18 de Lucas, do versículo 1 até o 8. A nossa meditação e para fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus. Olha o que está escrito, louvado seja Deus, é o que Jesus disse, né? Para os discípulos naquele dia e para nós agora, hoje, louvado seja Deus. Disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Digo-lhe que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Louvado seja Deus. Vou ler de novo o último versículo. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Louvado seja Deus. Né, irmãos? Né, meu irmão, né, que está aí do outro lado da tela? Louvado seja Deus. Olha o que disse Jesus, né, naquele dia, contando uma parábola, que havia um juiz iníquo, um juiz pecador, que não respeitava homem nenhum, né, nem temia a Deus, como nós acabamos de ler. E que uma viúva ia ter com ele pedindo que ele fizesse justiça à causa dela, né? E de tanto ela perseverar, de tanto ela insistir, que ele acabou fazendo, né, para não ficar sendo amolestado, né, ou amolado, né, como diz em alguns lugares, amolado. Mas graças a Deus, né, ele ouviu aquela mulher, né, de tanto ela pedir justiça, né, para ele fazer justiça à causa dela, né. E meus irmãos, e Jesus ele disse que nós devemos orar, né. Orar é ficar pedindo a Deus, é buscando a Deus, né, invocando a Deus, o nosso juiz, né, porque Deus é o nosso juiz. O santo Deus, ele é o nosso juiz, né. E Jesus disse que nós devemos orar sempre, pedir a Deus, né? Rogar a Deus pelas nossas causas, pelos nossos problemas, pela nossa vida, pela nossa família, pelo mundo, pelo povo, pela nossa alma. Nós devemos estar sempre pedindo a Deus justiça, faça justiça à nossa causa, né? E nós devemos estar pedindo a Deus todo dia, toda hora, em todo momento das nossas vidas. Nós devemos orar sempre e não desanimar, não esmurecer, não desfalecer. Nós devemos estar sempre pedindo a Deus, independente da situação, nós devemos pedir a Deus que Ele é o justo juiz. Se aquele homem que era injusto ouviu aquela viúva pobre que necessitava de justiça, quanto mais a Deus, né? Ele ouvirá, né? Ainda que tardio, como Jesus disse aqui, mas depressa Ele ouvirá e fará justiça. Mas o que eu quero deixar bem frisado aos nossos corações nessa manhã, né? De todos esses versículos, todos são importantes, mas Deus falou muito ao meu coração nessa manhã e eu vou deixar compartilhado para todos que ouvem, que vê esse vídeo, né? No versículo 8, olha o que está escrito, o que Jesus, né, falou. Louvado seja Deus. Versículo 8 do capítulo 18. Deixa eu procurar aqui, que saiu do lugar aqui.
soprou aqui o vento, né? Está escrito assim. Versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Depressa Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos. Vamos prestar atenção muito aqui nesse versículo, que é muito importante para nós nessa manhã. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você já prestou atenção quanto a humanidade, essa geração, tem se afastado de Deus? Eu andei notando e observo quanto nós, os seres humanos, tem se afastado de Deus, se distanciado de Deus, da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, do Evangelho de Deus, do Evangelho do Senhor. Você já prestou atenção de quanto o povo tem se distanciado das coisas santas de Deus, né? Essa geração, né? Com a vida, com as palavras, com o gesto, com a cultura, com as músicas, né? Você já prestou atenção quanto o povo tem se distanciado de Deus, com os seus objetivos, com as suas ideias, com os seus pensamentos, com suas histórias? O povo tem se distanciado de Deus, com o seu proceder. Você já prestou atenção nisso, né? Quantas crianças necessitam dos ensinamentos de seus pais para que aprenda o Evangelho, que aprende o reino de Deus, que aprende a palavra de Deus. A palavra de Deus ensina que nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que se deve andar, para quando for velho não se desviar, né? Mas o que a gente vê por aí é o mundo do jeito que está. É cada vez a humanidade, a raça humana, se afastando de Deus, fugindo de Deus, com tudo que coisa que não agrada ao Senhor. Mas nessa manhã, irmãos, vamos fazer uma reflexão aos nossos corações. Você já prestou atenção quanto nós, eu, você, nós, crente, cristão, nós, de toda a terra, tem se afastado de Deus? E agora é o tempo e a hora, antes que seja tarde, que nós, cada um de nós, vamos se aproximando, devemos se aproximar mais de Deus, em oração, buscando, orando, perseverando, consagrando, vigiando e orando, fugindo de tudo que não presta, de toda a aparência do mal. Irmãos, meu amigo e minha amiga, que está ouvindo esta palavra nesta manhã, olha o que Jesus disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará? Essa pergunta é para mim, é para você, é para nós. Porventura, né? Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Olha o que Jesus disse. Quando Jesus vier, achará nós, crente? Quando Jesus vier, achará nós buscando, orando, vigiando? Achará nós cristão? Achará nós na sã doutrina? Achará nós no caminho, a verdade e a vida? É uma pergunta para mim e para você. É uma pergunta. Porventura achará? Jesus achará em nossos corações fé? Jesus achará fé, né? Então é uma palavra nesta manhã que eu senti de compartilhar a cada um de nós. Porque o tempo se aproxima, meus irmãos, né? Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Só Ele sabe, né? O dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia que o Senhor virá, e também ninguém sabe o dia em que nós vamos fechar os olhos nessa terra, né? E morrer, né? Talvez eu ou você que está ouvindo aí, hoje ou amanhã, pode cair duro no chão e morrer, né? Mas Jesus hoje te convida, né, para voltar aos caminhos do Senhor, para se arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, se converter de verdade e ser crente. Ele convida a mim, eu que estou pregando para você nesta manhã, me convida ao arrependimento, né?
João Batista, certa vez, estava pregando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, irmãos, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tira o meu pecado e o seu. Ele é o único que pode me salvar, né? E te salvar. Que Deus abençoe cada um de nós, que nós tenhamos um trabalho hoje abençoado e que nós meditamos nessa palavra. Porventura, quando vier Jesus, Ele achará fé em nós? Ele achará fé na terra? Achará fé nos crentes? Achará fé nesse mundo? É uma pergunta para mim e para você refletir e nessa manhã se alertar e se despertar e buscar a Deus, ler a Bíblia para não ser enganado, ler a Bíblia, o Evangelho está aqui, ó. Na palavra de Deus não tem complicação, não tem engano. Ler a Bíblia e orar, e buscar, e obedecer, procurar força em Deus. Eu e você vamos meditar. Porventura, quando vier Jesus, achará fé em mim? Se Ele achar fé em nós, louvado seja Deus, né? E vamos buscar, vamos pedir Deus socorro, ajuda para nós perseverar até o fim, porque os dias são maus na terra, né? Mas é nós nesta manhã que devemos buscar, cada um de nós buscar um pelo outro e cada um buscar, porque os dias são maus. Eu agradeço a todos que ouviram até o fim, né? Que Deus abençoe. Eu digo a vocês que o objetivo desse canal não é pedir dinheiro, o objetivo desse canal não é ganhar dinheiro. Esse canal ele tem um objetivo e que Deus abençoe vocês, que Deus dê vitória a cada um de nós. Eu agradeço por ter ouvido essa like, ter ouvido essa mensagem de Jesus, né? Que é mais importante, o Evangelho que Jesus deixou para nós, para todo ser humano. Que Deus abençoe vocês e um ótimo dia e um bom trabalho. Obrigado, Deus abençoe, a paz de Jesus.